Hoje a gente vai falar sobre as 7 razões que mais causam problemas aos processos de brasileiros aqui no Canadá. Quer saber? Acompanha aí. Misrepresentation. Misrepresentation quer dizer, a grosso modo, mentir. Então, aqui no Canadá está uma definição super legal. Mentir é não falar a verdade, ocultar alguma coisa ou deixar de assinar ou apresentar algum documento. Então, se você fizer isso e eles entenderem que isso foi de propósito, você pode se tornar inelegível para um processo migratório por até 5 anos. Então, todo cuidado é pouco para você não cair na misrepresentation, que pode estragar o teu processo migratório da tua família por um bom período, e isso até pode causar a inviabilidade do teu processo. É legal que você cuide muito bem sobre como é que você vai submeter. Se você não quer contratar um consultor de imigração, tá ótimo, mas você tem que saber que o que você está fazendo é muito importante e você não vai ter, talvez, uma segunda chance de explicar um erro ou uma mentira, como eles vão interpretar, que foi cometido naquela apresentação de documentos. O segundo são problemas de saúde. Então, olha só, você tem 2 tipos de problema de saúde. Você tem problemas que são avaliados como contagiosos. Então, se você tem, sei lá, Covid ou se você tem tuberculose, você vai ter muita dificuldade de vir para o Canadá. Por quê? Porque eles têm medo e a lei determina que essa pessoa não possa vir para cá porque ela oferece um risco à população local de passar uma doença transmissível que pode causar a morte. Você tem um outro tipo de problema para quem tem problemas de saúde, que são aquelas pessoas que fazem um tratamento qualquer de uma doença crônica que não é transmissível, mas que as acompanha durante a vida. Se esse gasto for maior do que o gasto público determinado pelo governo do Canadá naquele ano, você vai ter problemas em aprovar o seu processo migratório. Então, nesse caso, eu sugiro que você converse com um consultor de imigração para você entender exatamente qual é o valor na época que você vier fazer o processo e qual é o tipo de tratamento que você quer. E não adianta você dizer que você tem grana e que você trata disso, porque o Canadá não aceita isso. Aqui eles têm o benefício público de saúde para todo mundo e você vai ser tratado, vai ser cuidado numa instituição pública e justamente como você está vendo na classe econômica, eles vão escolher um outro candidato que não seja você. Então é bom que você compreenda bem quais são os desafios se você tem algum tipo de problema de saúde. O terceiro são assuntos de criminalidade, né? Então, se você tem alguma condenação criminal no Brasil e se isso aparece no seu nada consta, que aí tudo consta, né? Mas nada consta, né? Da Polícia Federal, você vai ter o teu processo inviabilizado em vir para cá. Então, se você tem algum tipo de problema com a justiça no Brasil, é melhor que você resolva isso e tente um acordo, se é que é possível, e tente não ser condenado para que isso não apareça nessa documentação que vai ser submetida à imigração para o teu processo, porque se aparecer alguma coisa lá, aí você infelizmente não vai poder vir para cá. Outro problema que acontece com uma galera do Brasil que está tentando vir para cá é que eles perdem o prazo. O processo migratório ele não é tão engessado quanto muita gente quer acreditar. Às vezes eles vão te pedir um documento extra, vão te pedir um documento novamente. Às vezes eles até perderam esse documento e não querem te dizer isso. Mas eles podem pedir o que eles queiram, quando eles queiram. E se você não atender essa exigência dentro do prazo, tchau para o teu processo. Então é muito importante que você, se for fazer isso sozinho, acompanhe os prazos e acompanhe qualquer tipo de comunicação que eles venham fazer com você. Normalmente vem através do sistema, pode vir por via telefônica, pode vir por e-mail, pode vir por carta. Mas é muito importante que você responda dentro do prazo e não perca esse prazo para apresentação daquele documento. Se você não tiver como fazer por algum motivo, você tem que mandar uma carta explicando e pedindo mais prazo. Você não pode simplesmente não mandar. Tá? Então esse é um problema também que muita gente sofre aqui. Tem mais alguns, mas eu acho que esse é super interessante, que é você aplicar para um processo que você não é elegível.
Por isso que eu sempre digo, comece certo um processo migratório. E a forma mais legal, mais inteligente de começar certo um processo migratório é entender os critérios de elegibilidade para aquele processo que você está aplicando. Existem dezenas de processos migratórios no Canadá e você quer saber que você escolheu um ou alguns dos melhores de acordo com o perfil seu e da sua família. Então é muito importante que antes de você fazer a sua aplicação, você entenda quais são os critérios de seleção para aquele processo específico para o qual você está aplicando. Outro erro que a galera do Brasil comete e que perde uma oportunidade muito grande é quando ele tem algum tipo de processo negado, às vezes até de visto. Você pode pedir uma reconsideração. O oficial de imigração pode ter cometido um erro, uma falha, ele é humano. Então, se você acha que a negação que você sofreu no seu processo não está certa, que você pode explicar que aquilo que ele está dizendo não é realmente o que aconteceu, você pode escrever uma carta de reconsideração explanando em detalhes por que você acredita que aquilo que está sendo dito sobre o teu processo não procede. Né? Então, claro, sempre com muita educação, muita gentileza e tal, e não dizendo, ele errou, não é isso, tal, não é isso que você vai fazer, mas você vai pedir para eles reconsiderarem e reavaliarem o teu caso. Muitas vezes você pode fazer isso e a maioria da galera não faz. E por fim, o que eu acho incrível, um dos motivos mais célebres aqui no Canadá pelo qual os brasileiros não têm os seus processos aprovados é porque o camarada ou a camarada simplesmente esqueceram de adicionar os documentos que são necessários. Então ele fez o upload de alguns documentos, mas não fez de todos que ele precisava. Então o processo dele está incompleto. Algumas vezes eles devolvem, vão pedir para você fazer isso, o que vai atrasar em muito o teu processo, mas muitas das vezes eles não mandam. Tem outras coisas que são pequenas, que são fáceis de corrigir, mas que também acontecem muito. Muita gente paga as taxas errado. Paga mais ou paga menos. Em qualquer uma das condições, você também está atrasando o teu processo. Então, quer fazer certo? Comece certo. Entre em contato comigo, agenda uma consultoria para que a gente possa entender quais são os melhores processos migratórios para você e para a tua família, quais são as melhores formas, o passo a passo e o que você precisa fazer de acordo com as tuas habilidades e características para que você possa maximizar as tuas chances de sucesso no processo migratório. Tá? Manda um e-mail para mim que eu vou ter o maior carinho e o maior prazer em atender você. Agenda já comigo essa consultoria que vai mudar a sua vida. Ed Santos, consultor de imigração direto aqui do Canadá com a consultoria Comece Certo, que vai responder todas as suas perguntas e fazer possível transformar esse seu sonho numa história de sucesso. Clique já aí embaixo e agende. Um abraço.